Olá, queridos alunos, retornando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, onde nós iremos abordar uma questão bastante complexa, né? Não que as outras não sejam complexas, mas que trata sobre processos, capítulo 9, parte 2, começando lá na questão 473. A gente sempre deixa a pergunta para que vocês possam refletir acerca do assunto. Será que a reza, o incenso, o defumador, a água benta, o sal, o carvão, isso tem propriedades de afastar o obsessor? Será que isso é possível? Aquele que está sob a influência de um outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, pode efetivamente se libertar através desses elementos que são ofertados, dessas colocações que são feitas em relação à possibilidade de afastamento, alguns até obtendo vantagens econômicas quando prometem esse resultado? Será que isso é possível? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos nossos vídeos, dá um like pra gente. Então, iniciando os nossos estudos, lá na questão 473, esclarece os espíritos que é impossível um outro espírito ocupar o lugar de um espírito encarnado, pois não pode, na definição da física, dois corpos ocuparem o mesmo espaço no mesmo instante de tempo. O que ocorre nesses casos é uma ligação mental através de afinidade de ondas entre o espírito encarnado e o desencarnado. Então Kardec também, complementando essa exposição, ele lá na sua nota, ele fala o seguinte: o vocábulo processo, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, neste sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só deve admitir como exprimido a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então Kardec está te mostrando a impossibilidade que alguns inadvertidamente falam em incorporação, falam em substituição do espírito encarnado por um outro espírito desencarnado. Isso não é possível. O mundo espiritual nos esclarece que isso não é verdade. E vamos ver mais à frente que essa dependência está ligada, até pela própria definição, com nossa sintonia. É só percebermos aquilo que ocorre numa operação de transmissão de mensagem pelas vias, por exemplo, de rádio ou de telefonia. Um telefone, ele só pode se comunicar quando há perfeita combinação daqueles números, ou seja, a sintonia. É preciso haver essa ligação. Se não ocorrer a ligação, se não houver a ligação, não ocorrerá esta possessão. Então, Kardec é muito claro, inclusive nas suas notas, falando sobre a questão de demônio, a inexistência dessa possibilidade de demônio, e sim esclarecendo que o demônio são espíritos ignorantes, espíritos ainda em atraso, e não naquela ideia romanceada que foi apresentado lá no século passado, da existência de demônios, de chifrinhos, de asinha, de garfinho, tudo pura criação, e que o mundo espiritual vem acabar com essa ilusão, essa fábula que foi criada em torno desses eventos. Então note-se também que o Livro dos Espíritos ele trata o termo como possessos. Entretanto, esses casos de possessão não são nada mais do que as obsessões, que nós vamos ver algumas observações também que estão no Livro dos Médiuns. Então, quando se dá essa ligação mental, a doutrina vai nos esclarecer, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, o seguinte: a doutrina espírita denomina este evento como obsessão, que é o termo genérico, pois apresenta caracteres diversos que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz.
As principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, são subdivisão destas possessões. A obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium. O termo usado aqui na doutrina é médium, mas vamos entender que o obsidiado, essa ligação que é estabelecida com o obsessor, é uma ligação mediúnica. Por isso que se trata aqui como um médium. Até porque somos todos médiuns. Sim. Já falamos, conversamos muitas das vezes a questão dessa possibilidade de estarmos em contato com o mundo espiritual. É uma disposição orgânica, razão porque todos nós somos possuidores em maior ou menor intensidade. Então, quando ele fala aqui no livro dos médiuns, na questão do médium, todos nós estamos sujeitos a essa ligação. Dando continuidade, a fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que não acredita que o estejam enganando. Então isso é muito comum naqueles médiuns soberbos, né, que as suas entidades são as melhores, as mais esclarecidas. Eles acabam se envolvendo nessa questão da fascinação. Eles abrem essa porta para a possibilidade de se fascinarem. E aí sim, eles vão passar pelo ridículo, né, ou passar por situações bastante constrangedoras, porque afirmarão estar sendo mensageiro e elevado conhecimento, quando na verdade estão sendo vítimas de uma fascinação e que, por falta de cautela, por falta de conhecimento, se deixa levar. A subjugação, e esse sim é um fator bem mais severo, e aí recomenda-se muitas das vezes o auxílio da psiquiatria, de outros mecanismos para auxiliar esse paciente. Ele nos fala que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. E aí, eu estou te mostrando por que a necessidade do auxílio profissional. Porque está viciando a vontade do ser. Até a obsessão simples, a fascinação, existe a vontade do indivíduo em permitir aquela ocorrência. E cabe a ele refutar aquela ação. Mas nesta última subjugação, que é o estado muito mais grave das possessões, esse indivíduo ele precisa de auxílio. E de auxílio não só do mundo espiritual, do auxílio de recursos que a doutrina espírita nos apresenta, mas também o auxílio de profissionais ligados à área para auxiliá-lo ao desenlace ou ao afastamento dessa situação gravosa que o escraviza. Note, neste caso está viciando a vontade do ser. O livro dos médiuns também traz uma observação aqui, que a obsessão ela nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar, porque os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles a quem podem fazer suas presas. Então é sempre a obsessão com esse instinto de maldade, de fazer o mal, ela é praticada por espíritos ainda inferiores, aqueles espíritos não esclarecidos. E também tem uma observação que a gente gostaria de fazer, é que a obsessão ela não se dá só de espírito desencarnado sobre um espírito encarnado, sobre uma pessoa encarnada. Ela também tem outras formas de se dar. Pode ser um desencarnado sobre outro desencarnado, pode ser um encarnado sobre um desencarnado, e pode ser encarnado sobre encarnado também. Então olha aí que tentar exercer esse poder sobre outro espírito vai muito além do nosso plano material. E é preciso estarmos atentos nessas questões que ela apresenta, porque uma vez detectado essa possibilidade da subjugação do outro, o outro necessita reagir, o outro necessita combater, o outro necessita criar resistências para que isso não ocorra. Lembre-se que essa subjugação, como foi esclarecido no início, ela não se dá fisicamente, ela se dá a nível mental. E é por isso que a existência da subjugação entre seres encarnados também ocorre, porque é uma ação sobre a mente do outro, sobre o psique do outro. Então lá na questão 474 a 475, eles vão nos explicar o seguinte: a dependência de outro espírito subjugar ou obsidiar está ligada diretamente à vontade consciente da pseudo-vítima, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Opa! Olha aí a doutrina espírita nos mostrando essa falsa ideia que se tem
que você está sob a influência do Espírito e você faz determinadas coisas porque não depende da sua vontade, depende da vontade do Espírito. Isso não é verdade, meus queridos irmãos. Isso é uma ilusão, isso é, na verdade, buscar se justificar os seus comportamentos, justificar uma farsa que é criada por muitos daqueles que, sob a pseudo-influência do Espírito, justificam os seus comportamentos levianos, suas revelações levianas, as suas influências levianas. É isso que ocorre. Por quê? Porque esse domínio, essa subjugação depende do quê? Da vontade, do desejo daquele ser em se permitir subjugar ou se permitir deixar-se levar. Por quê? Porque o controle disso está nas mãos do ser que está sofrendo essa ação. Por que eu disse que é necessário criar resistência? Porque esta vontade é nossa, esse controle é nosso. Nenhum espírito pode nos subjugar se a nossa vontade não estiver ali presente. Se nós efetivamente não desejarmos, ou melhor, não estivermos afeto àquela situação. Então nós temos que ter muita cautela, principalmente daqueles que defendem a ideia de estar sob a influência do mundo espiritual e que sua vontade foi anulada. Não é verdade isso. É uma grande falta de compreensão da doutrina espírita quando assim se afirma, quando assim se fala. Nós detemos o controle. O Criador não nos tirou esse direito de controlar, de estar à frente. Por quê? Se fosse permitido esse controle do mundo espiritual sobre as nossas vidas, as nossas ações enquanto encarnado, não seríamos seres inteligentes, não seríamos seres autônomos, seríamos seres escravizados, seres mecânicos, seres robotizados, sob o controle de outro, controle externo de outro. O Livro dos Médiuns também nos adverte que, trabalhando junto com a vontade, em permitir essa obsessão, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ou seja, quem abre esses portais para que ocorra essa influência é o próprio obsidiado. Por quê? A sua forma de ser, as suas imperfeições é que abrem esse canal de sintonia com o mundo espiritual ainda pouco elevado. E é tão forte que ela está nos dizendo que eles colocam uma questão. Muitos casos de loucura reclamam mais assistência médica do que de exorcismo. Ou seja, o exorcismo ali não tem nenhum efeito sobre aquela situação, porque nós estamos diante de uma anomalia psíquica, nós estamos ali diante de uma doença, nós estamos ali diante de um desequilíbrio psíquico do indivíduo e que reclama o auxílio de profissionais e não de mecanismos espirituais para a libertação desse ser. Uma vez esse ser tendo tomado esse choque de realidade, compreendendo através de processos médicos que ele está efetivamente doente e precisa desse auxílio, a libertação ocorre sem nenhuma ação mediúnica ou efeitos espirituais sobre esse indivíduo. Então, patenteia-se que está na mão do controlado libertar-se da dominação, desde que tenha a vontade firme e o queira. Então, esse controle é do controlado. É ele que tem controle, digamos assim, remoto nas mãos da sua vida. É ele que vai dizer, não, eu não quero. Por que se fala comumente que nas salas onde o indivíduo vai procurar auxílio do passe, da energização, ele melhora? Por que se fala isso? Se fala que ali ele vai tomar uma chuveirada energética. Mas se ele não tiver a vontade firme e consciente de suas modificações e continuar fazendo as mesmas coisas, aquilo nenhum efeito tem. Sim, ele melhora momentaneamente. Mas se não houver a sua modificação, a sua sincera modificação, nenhum efeito aquilo vai ocorrer. Acontece o quê? Ele tem um padrão vibratório. Quando ele vai numa casa espírita e toma um passe, ele modifica esse padrão vibratório. Então, aquele padrão que estava estabelecendo a sintonia com o mundo espiritual ainda pouco adiantado, se modifica, corta essa sintonia. E aí, o que acontece? Ele se sente bem, ele se sente aliviado. Mas no momento em que ele continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, ele volta para aquele padrão anterior e, novamente, é estabelecida essa sintonia. É simplesmente física. Também o Livro dos Médiuns nos adverte que a obsessão ela pode se dar por diferentes causas. Os meios de combater, eles vão variar também.
Por quê? De acordo com o caráter que ela se reveste. Então, pode ser uma reforma moral, que isso vai cortar, como eu exemplifiquei anteriormente, vai cortar essa sintonia. No caso de fascinação, é preciso convencer ao obsidiado que está fascinado de que ele está enganado, de que ele não é o melhor médium do mundo e que a sua entidade ou o seu espírito comunicante não é aquilo que ele pensa ser, para que ele possa voltar ao normal. E no caso das subjugações, esse é o mais complicado. Por quê? Porque, como foi falado anteriormente, ele perde o domínio de si mesmo, ele passa a ser comandado. E aí, além dos auxílios médicos necessários, psicológicos, neurológicos, ele também precisa da intervenção de um terceiro para afastar esse espírito obsessor. E lá na questão 476, ele vai nos falar sobre a questão da fascinação. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o obsidiado não a perceba. Isso é muito comum acontecer. Alguns são tão soberbos em sua mediunidade que eles acabam acreditando e propalando ao mundo que aquela verdade é a mais verdadeira, que aquele assunto que está sendo tratado, somente aquele espírito comunicante o possui. Na verdade, ele está sob efeito da fascinação. O que Kardec, o que o mundo espiritual tem nos dito com muita frequência? Que todas as comunicações do mundo espiritual precisam ser recebidas com cautela, precisam ser colocadas na mesa da razão, precisam ser confrontadas para evitarmos justamente que sejamos vítimas dessa fascinação. E dando continuidade, neste caso, poderá uma terceira pessoa, como você falou, fazer que cesse a sujeição da outra. Ou seja, orientar, mostrar, conversar com aquele médium, mostrando que ele está sob efeito de uma fascinação, que aquilo não é verdade, que aquele espírito não tem a graduação que diz possuir, que há um equívoco nas informações, e aí colocar o médium dentro de uma realidade, para que ele compreenda que, por sermos todos médiums, estamos sujeitos a essas influências. E nos cabe o verdadeiro depurar dessa verdade, colocando nas suas devidas peneiras, para que possa efetivamente ser extraído o melhor daquela comunicação. E ele continua, entretanto, nenhuma influência terá o doutrinador, no caso da subjugação ou fascinação, quando a sua condição moral reclamar uma conduta ilibada, pois os bons espíritos não lhe atendem o chamado e os maus não o temem. É o caso típico das orientações mediúnicas, em que o orientador vai buscar doutrinar aquele espírito, mas ele não tem um revestimento moral, ele não tem uma conduta ilibada, e é aquilo que nós vemos falando sempre, você pode nos enganar. A sua persona, são diversas personas que você adota em diversas ocasiões e locais, serve para o encarnado. Mas para o mundo espiritual, que as comunicações são mentais, isso não é verdade. E aí vamos poder descortinar quem você efetivamente é. Qual é a realidade que você está apresentando? Qual é o seu pensamento? Aliás, Jesus sempre desmascarou os homens fazendo a leitura do quê? Dos seus corações. Mostrando a falsidade do homem, mostrando a insinceridade do homem. Mas Jesus tinha o poder de fazer essa leitura. Nós não temos esse poder de fazer essa leitura. Nós temos muitas das vezes a percepção, nós temos aí muitas das vezes a sensação que aquilo não seja uma verdade. Porém, no mundo espiritual, isso já não ocorre. Ele é translúcido. Então, se você não tem uma conduta adequada daquilo que você tenta dizer, mas as suas atitudes negam o seu dizer, naturalmente nenhuma influência você terá sobre aqueles que você vai buscar doutrinar. Principalmente os maus espíritos, que vão se divertir muito com a sua falta de sinceridade ou com a sua pretensão moralista, quando na verdade nenhuma moralidade você tem. Você tem um verniz que você se apresenta socialmente, mas internamente esse verniz é inexistente. Ressalta-se que é preponderante a vontade do subjugado a libertar-se do jugo, não se aprazando com tal situação, buscando a reforma íntima e fazendo cessar as coisas que o levam a esta condição. Então, como ela bem colocou, nós temos que atacar as causas, não os efeitos. O que leva o indivíduo a essa constante exposição ao mundo de espíritos pouco esclarecidos?
É a sua conduta moral, é a sua condição frágil de se apresentar, um dizer extremamente polido, um dizer macio, mas atitudes completamente equivocadas. E isso não tem como você esconder. Então não adianta fazer discursos bonitinhos, bem treinadinhos, não adianta se apresentar com aquela carinha de santo, de bondade, aquela voz macia, amável, quando na verdade as suas atitudes são completamente diferentes. Quando dentro de você há um vulcão explodindo ali constantemente, é aquilo que Jesus nos falou sobre a questão dos túmulos, tão caiados por fora, tão branquinhos por fora, e guardando imensas podridões. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, o indivíduo que continuamente está exposto a um nível de moralidade inferior, continuamente tem uma conduta desvirtuada, ainda que queira apresentar um verniz de bondade, esse indivíduo constantemente estará sob a ação da subjugação, da fascinação, da obsessão simples. Por quê? Porque é ele o agente que atrai, ele é a antena que atrai isso. Eu não consigo me livrar do obsessor. Não, você não consegue se livrar do obsessor? Não. Você não consegue se reformular, você não consegue compreender os ditames que a doutrina te apresenta, as orientações que o Cristo nos apresenta. É por isso que você constantemente tem que visitar alguns lugares, alguns centros, para buscar a sua desobsessão. A desobsessão é um bom livrinho debaixo do braço, mas eu não estou falando em Bíblia, eu estou falando em conhecimento. Um bom proceder, é um bom modificar de atitudes, é um bom alterar a sua fonte geradora dessa ligação, que são os nossos pensamentos. Aí sim você estará curado. Ou seja, um conjunto de mudanças de atitudes. Mudança de atitude. O passe é importante? Sim, é importante. Ele dá aquela chuveirada energética? Sim, dá. Mas se não houver a sua modificação, tudo vai continuar da forma que está. E muitas vezes aqueles que procuram esse auxílio, quando saem dos locais que receberam auxílio, voltam a fazer tudo o que faziam antes de lá chegar. E aí diz o quê? Aquela casa não é forte, como se casa forte fosse algum cofre que tivesse esse poder. A fortificação é sua. Em outras palavras, o mundo espiritual vai te auxiliar, sim, porém ele não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. E, no caso, ele auxilia tentando orientar aquele espírito, sim, porém, se você não fizer as modificações necessárias, aquele espírito vai voltar a te procurar. Então, nós temos que observar que essas fórmulas que buscamos, é o sal grosso, é o carvão, é a água benta, é o crucifixo, é o incenso, são gatilhos, né? Até válidos. Digamos, até auxiliam aqueles que, pelas suas fragilidades, ou aqueles que ainda pelas suas faltas de conhecimento, ou ainda pela não compreensão dessa verdade, acreditam que aquilo tem efeito curador. Até produz um efeito placebo. Sim, até pode ocorrer. Mas, na verdade, essas ações físicas sobre esses fenômenos, ela não tem essa força. Por quê? Porque isso não funciona no mundo espiritual. Não tem como você combater um espírito ignorante fazendo o sinal da cruz, ou apresentando o crucifixo, ou jogando água, ou jogando sal, ou jogando carvão, ou fazendo defumador, incensando. Isso vai resolver? Claro que não. Não terá como resolver. Ou seja, essas atitudes externas, elas só ajudam ao obsidiado a mudar o seu padrão vibratório. Mas elas não têm o poder mágico de afastar qualquer espírito obsessor. Elas só auxiliam, sim, a mudar aquele padrão vibratório, ou seja, cortar aquela sintonia. Olha, eu vou usar a arruda atrás da orelha, que vai melhorar. Eu vou usar a guia no meu pescoço pendurada. Eu vou usar o contregum para que seja afastado do mau espírito. Nada disso vai ocorrer. Isso não é uma verdade. Segundo a doutrina nos apresenta, o que faz melhorar, o que faz afastar essa subjugação, o que faz afastar essa influência, o que traz a segurança ao indivíduo é a mudança de atitude, é a reforma íntima, é a compreensão dessa alteração do ser na busca de se tornar melhor.
na busca de compreender as verdades evangélicas que o Cristo nos apresentou. Não o que está escrito nos evangelhos, mas a essência que o Cristo nos apresentou. É isso que faz curar, é isso que faz afastar o mau espírito. E após os espíritos terem dado conselhos a respeito de como afastar os espíritos obsessores, no caso da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, que nós já falamos anteriormente, ele finaliza assim: aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente, e nesse caso a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Vocês observem que tudo está no universo do homem, do indivíduo, que tem esse poder. Não existe a possibilidade do poder externo. É muito comum se ouvir coisas assim, fruto dessa falta de compreensão. Olha, eu não entro em cemitério porque eu vou ser obsediado. Olha, eu não vou no enterro de fulano porque aquilo ali tem energias que vão me tornar impuro. Olha, eu não vou em determinados locais porque aquilo ali vai fazer a ligação com espíritos obsessores. Não, não vai não, pode ter certeza. O que vai é inebriar cada vez mais a sua visão. Quando você compreende aquilo que a doutrina te apresenta, quando você compreende que está na sua modificação, na sua reforma íntima, para que essas coisas não aconteçam, nada disso externo tem importância, como é bem colocado aqui pelo Livro dos Médiuns. Nada disso vai ter efeito sobre os espíritos a não ser a sua reforma moral. Então, quando se busca o aconselhamento, e ele fala de espíritos superiores, mas também homens com atitudes superiores que podem te aconselhar, sim, na mudança dessa atitude, para que essas ligações mentais não ocorram. Continuando, estamos falando na questão 477 a 479, os espíritos obsessores não encontrarão morada quando as sugestões impostas não se realizam, o que fazem com que o desistam do seu intento. Então, não há ligação mental, está sempre ocupado essa sintonia minha com coisas elevadas, eles não conseguem ter essa ligação. É claro, porque o telefone está ocupado. Ocupado com o quê? Com ações boas, com pensamentos bons, com ligações boas. Logo, essa interferência não tem espaço para ocupar esta sintonia. Não há como isso ocorrer. É um ledo engano, é uma infantilidade, é uma ilusão daqueles que a pregou. E algumas vezes, muitos desses seres que fazem essas pregações têm mais o interesse de te aprisionar, de te convencer da necessidade de estar em tal lugar, do que efetivamente te esclarecer. Porque ele está obtendo alguma vantagem em te trazer esse aprisionamento. Quando você é esclarecido, quando você compreende que há uma desnecessidade de estar presente em determinados locais, você se liberta, você rompe os grilhões que te arrastam, que te aprisionam. Eu não estou dizendo que você não deva procurar uma igreja, uma sinagoga, um centro espírita, até porque é um dos deveres nossos, uma das leis que nos são impostas, a nossa socialização. E quando nós estamos emanados dentro desses meios, num pensamento uníssono, é claro que existe uma energia muito mais amplificada, não tem a menor dúvida disso. Mas dizer que só melhorará se você estiver nesse local, você só vai afastar a obsessão se estiver nesse local, não é uma verdade. Não é uma verdade porque tão logo eu saia dessa ambiência, desse local, e volte a ter as mesmas atitudes, volte a ter os mesmos pensamentos, tudo retorna como dantes. Os espíritos obsessores irão me afligir, sim, até porque eu costumo dizer o meu velho e bom amigo obsessor. Oi, como assim, velho amigo obsessor? Sim, porque é ele que é o responsável pela minha reformulação, é ele que me faz o convite para que eu possa melhorar, porque sim, infligindo dores e sofrimentos, eu vou buscar o socorro. E quando eu busco o socorro em lugares sérios, a primeira coisa que vai me dizer é: faça a sua reforma íntima. Vai estudar, vai buscar o conhecimento para que você possa efetivamente compreender tudo isso que está acontecendo. E no momento que eu sigo essa orientação, eureka, acabou o problema de obsessão. Então a prece pode ser um meio eficiente para curar a obsessão. Olha, pode ser um meio eficiente, mas
não tem a eficácia quando não há predisposição do subjugado em sua libertação, pois para que haja cura é preciso cessar a causa. Ou seja, não adianta você buscar a melhoria dos efeitos, você tem que buscar atacar esta causa. E qual é a causa? É o meu mau proceder, é a minha não reforma, é o meu não compreender das razões por que eu estou sendo submetido àqueles efeitos. Então é preciso trabalhar a causa. Adianta você abrir o Evangelho e ficar lendo o dia todo? De joelho lendo o Evangelho? Não, você vai arrumar um problema no luxação no joelho, é só isso que você vai arrumar. O teu ortopedista vai adorar que você faça isso. Mas resolve a questão da obsessão? Claro que não. Porque não é a leitura dos evangelhos que te curam. Não, o que te cura é efetivamente viver o Evangelho, viver os ensinamentos do Cristo. É isso que traz a cura. Ou seja, nós estamos atacando a causa, não o efeito. Assim, a assistência do Criador é para os que obram, não para os que só pedem. Não adianta você pedir, pedir, pedir. Você precisa trabalhar. Eu sempre digo a vocês, e é uma palavra assim muito dura, né, que a doutrina é uma doutrina cruel. Ela é cruel porque ela coloca sobre meus ombros a responsabilidade. Porque ela me diz que todos esses efeitos que eu estou sendo submetido, eu sou o causador. E que a única forma de cessar esses efeitos é modificando, impedindo que isso venha causar esses efeitos. Através do quê? Da minha compreensão, do meu estudo, da minha libertação. As suas orações são importantes? Sim, desde que você compreenda e queira melhorar, porque senão são só falácias. Serão discursos tais quais os fariseus. Falamos muito ao externo, mas pouca atitude temos para modificar nosso interno. Então, a expulsão de demônios, preconizada pelos evangelhos, é uma questão de interpretação, posto que a expulsão de qualquer influência negativa só terá êxito se fizermos cessar a causa de sua atração, sendo ela uma perturbação ou uma anomalia psíquica. Então, lá na questão 480, nos é dada a seguinte informação. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestais às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenta apenas à forma, ou o que se considere como realidade, alegoria. Compreendei bem isso, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, o que ele está te dizendo? Que nós temos que ter cuidado com os exemplos que são dados e com as palavras que são utilizadas. No caso aqui, o termo demônio, ele não está dizendo que existem demônios, ele está dizendo que são espíritos impuros. Então, se a gente ficar preso a demônio, a alegoria demônio, vamos nos atemorizar. Se entendermos que ali existe um espírito pouco esclarecido, nós já vamos ter uma outra compreensão. Ele fala aqui que todas essas escrituras, elas têm exemplos fartos alegóricos, em que a gente tem que tomar a essência daquele ensinamento. O livro dos médiuns também, a respeito desse assunto, nos dá uma outra advertência, que cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência, ou seja, que a gente não repute ao mundo espiritual tudo o que nos acontece, mesmo que sejam aparentes obsessões, que muitas das vezes são os nossos mal proceder ou as nossas decisões equivocadas que acarretam determinada consequência. Temos que ter muito cuidado para não reputar tudo ao mundo espiritual. Caí na rua, escorreguei numa pedra, bati no dedo numa pedra, cometi um acidente, fui atropelado. Nem sempre tem a ver com o mundo espiritual. São ações nossas, efetivamente nossas, imprudências nossas que fizeram ocorrer aquele evento. Essa cautela que ele nos diz, e ele fala com muita propriedade, né? Se nós atribuímos as enfermidades que temos a ações demoníacas ou ações do mundo espiritual, quando nos curamos, expulsamos o demônio. Quando na verdade não houve expulsão do demônio, houve o tratamento fármaco daquela doença, houve a ação médica sobre aquela doença. Então tenhamos cuidado nessas colocações. Então, espíritos inferiores, valendo da fragilidade intelectual do ser,
na procura da verdade, utilizam-se deles para subjugá-los. Assim, é preciso que haja uma ligação de afinidade de pensamento para que a inferioridade espiritual aproveite do convulsionário. Os convulsionários, por um efeito magnético, chegam ao limite de inibir a dor, mais por um efeito físico do que a influência espiritual. Em outros casos, a exaltação do pensamento leva o indivíduo a um estado temporário de insensibilidade. Desta feita, indivíduos convulsionários, através de um processo de autossugestão, tornam-se imunes a determinadas ações exteriores e, dependendo do condutor dessas ideias, pode essas atingirem uma grande massa de indivíduos, estabelecendo o que para a psicologia é chamado de histeria coletiva. Tivemos isso aí no caso de bruxas, no caso das bruxas de Salem, que muitas foram condenadas, foram queimadas por pura ignorância. Indivíduos sob o efeito dessa indução mais do indivíduo que está conduzindo essa reunião, pode se tornar inclusive insensível à dor, insensível a determinados efeitos externos, mas nada mais, nada menos que a ação externa de um brilhante condutor daquela assembleia, que faz sugestionar esses indivíduos. Então, observe que a doutrina ela vai descortinando todas essas inverdades que foram construídas ao longo de nossa existência. Para que não seja levado para o fantástico ou extraordinário, para entender que são mecanismos utilizados e são coisas que podem acontecer naturalmente. Naturalmente que eu digo por quê? Porque tem uma explicação para que aquilo aconteça. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos revê-los no próximo encontro. Fiquem em paz.